Você já ouviu falar de um homem que literalmente colocou o Brasil nos céus? Um homem baixinho, elegante, de chapéu Panamá branco, que revolucionou o mundo? Não, não é ficção. Essa é a história real de Alberto Santos Dumont, o brasileiro que queria voar como os pássaros, e conseguiu. Nascido em 1873 numa fazenda de café em Minas Gerais, Dumont cresceu cercado por máquinas. Seu pai era engenheiro e adorava inventar. Mas desde pequeno, o que realmente fascinava o pequeno Alberto era o céu. Enquanto outras crianças brincavam com carrinhos, ele queria entender como os balões subiam. Quando criança, Dumont gostava de admirar máquinas e sempre que podia, aprendia a consertá-las. Ele tinha uma preferência natural por motores rotativos, o que provavelmente o influenciou na sua jornada como construtor. À noite, Dumont gostava de ler. Seu pai, que estudara em Paris, tinha muitos livros em outras línguas. E Dumont passava longas horas lendo diversos livros e até manuais técnicos. Quando seu pai tinha 60 anos, sofreu uma queda de cavalo, que o deixou sem condições de administrar a fazenda. Então ele vendeu suas terras e a família de Dumont partiu para Lisboa em busca de tratamento médico. Posteriormente, Dumont partiu de trem para Paris e ali ficou encantado com a capital francesa. No primeiro dia, conheceu a Torre Eiffel com os seus 300 metros de altura. Santos Dumont também se maravilhou com os novos transportes, as bicicletas. Os primeiros modelos produzidos eram encontradas nas ruas de Paris, de pneus de borracha, em vez das barulhentas rodas de madeira que ele conhecia. Ainda com 18 anos, em um de seus passeios pela França, Santos Dumont visitou a fábrica da Peugeot. Encantado com a inovação, não hesitou em adquirir um automóvel. Pouco tempo depois, ao saber que a saúde de seu pai não melhoraria, ele decidiu retornar com ele ao Brasil. Trouxe o Peugeot consigo para São Paulo e acabou entrando para a história como a primeira pessoa a dirigir um automóvel na América do Sul. Dumont dedicou-se à própria educação com determinação. Seu pai, Henrique, ajudou na busca por universidades em Paris, mas temendo que o filho desistisse diante das dificuldades, sugeriu uma alternativa: contratar um professor particular. Assim, Dumont passou a seguir um programa intenso de estudos voltado para ciências práticas, incluindo física, química e engenharia mecânica e elétrica. No outono de 1897, Santos Dumont procurou um construtor de balões chamado Machuron, para saber quanto custaria um passeio pelos ares. No dia seguinte, após encherem o invólucro com gás, os dois iniciaram a lenta ascensão do balão. A aeronave estabilizou-se a cerca de 3.000 metros de altitude, onde permaneceram por pouco mais de 1 hora. Próximo da hora do almoço, Dumont abriu sua mala e revelou um banquete surpreendente. Ovos cozidos, rosbife, frango assado, queijos variados, frutas frescas e até sorvete, já meio derretido. Para completar, em um gesto que encantou Machuron, Dumont sacou uma garrafa de champanhe e logo depois uma garrafa térmica contendo seu inseparável café brasileiro. Em 1898, Santos Dumont deu um passo decisivo na história da aviação. Projetou seu primeiro dirigível, o Santos Dumont número 1. Um balão alongado, leve o suficiente para suportar um motor a petróleo. Sua ideia era ousada: controlar o voo inclinando o balão para cima ou para baixo, usando o próprio propulsor para dirigir a ascensão e a descida. A cidade já conhecia o jovem inventor, que havia sobrevoado a capital francesa mais de 100 vezes em balões esféricos. Mas agora era diferente. O número 1 decolou
impulsionado pelo vento e pelo motor, cruzando o campo até colidir com as árvores. A queda foi leve, amortecida pelos galhos. Dumont saiu ileso, exceto no orgulho. 2 dias depois, ele estava de volta ao Jardin d'Acclimatation. Dessa vez, a multidão era maior, dividida entre o medo de um novo acidente e a esperança de testemunhar a história. Com o vento a favor, Dumont posicionou o balão corretamente. O Nome 1 subiu com elegância. Ele ajustou o lastro, inclinou a proa para cima e acenou para o público com seu chapéu. Pela primeira vez, um homem pilotava um balão dirigível movido a petróleo. Era 20 de setembro de 1898. Nos anos seguintes, Dumont desenvolveria mais de 20 balões e dirigíveis, tornando-se uma celebridade mundial. Suas invenções não apenas fascinaram o público, também despertaram o interesse dos militares. Santos Dumont, o sonhador dos ares, agora era o centro das atenções. Em 24 de março de 1900, um desafio ousado agitou os céus de Paris. O magnata do petróleo, Henri Deutsch de la Meurthe, ofereceu um prêmio de 100 mil francos, cerca de 20 mil dólares, ao primeiro aviador que conseguisse um feito até então impensável: pilotar um balão dirigível do Parque de Saint-Cloud até a Torre Eiffel e voltar ao ponto de partida. Um trajeto aproximadamente de 6 quilômetros, em menos de 30 minutos, sem tocar o solo e apenas com seus próprios meios. O brasileiro Alberto Santos Dumont, já conhecido por suas façanhas nos ares, não hesitou em aceitar o desafio. Depois de vários testes, acidentes e recomeços, ele criou o Santos Dumont número 6, seu dirigível mais ambicioso até então. No dia 19 de outubro de 1901, diante de uma multidão atenta, ele decolou, contornou com precisão a icônica Torre Eiffel e retornou ao Parque de Saint-Cloud. O cronômetro marcava 29 minutos e 30 segundos. Desafio superado. Com um gesto de rara generosidade, Santos Dumont dividiu o prêmio. Metade foi para seus fiéis mecânicos, a outra metade doada aos pobres de Paris. Mais do que vencer um desafio, ele mostrou ao mundo que a dirigibilidade aérea era possível e abriu caminho para a era da aviação moderna. Ele não só voava, ele fazia isso com estilo. Imagina alguém chegando num restaurante flutuando num balão e amarrando ele no poste? Pois é, isso aconteceu de verdade. Mas ele não parou por aí. Ele queria mais. Ele queria voar com asas. Em 1906, diante de uma multidão no campo de Bagatelle, em Paris, ele subiu em seu avião. Imagine uma máquina estranha, quadrada, com cara de ter sido feita de papelão. Era o 14 bis. Um avião com aparência de experimento de feira de ciências, mas com uma diferença revolucionária. Ele decolava sozinho, com rodas, sem trilho, sem catapulta, sem impulso externo, apenas o chão e a coragem. Para testar a dirigibilidade, ele criou um sistema engenhoso de cabos inclinados, e em 7 de setembro de 1906, o 14 bis deu seu primeiro salto. Foi breve, sem potência suficiente, mas foi o começo. No mês seguinte, em 23 de outubro, a história mudaria para sempre. Com um novo motor, o 14 bis correu pelo campo de Bagatelle, em Paris, e voou. De verdade. Subiu 3 metros de altura e percorreu 60 metros no ar, sem nenhum tipo de ajuda. Um voo limpo, controlado diante de uma multidão em êxtase. No dia seguinte, a imprensa francesa só falava disso. O brasileiro teimoso que voou onde ninguém mais tinha conseguido. E por essa conquista, Dumont recebeu o prêmio Arc Deacon, do Aeroclube da França. A partir daquele momento, o mundo começou a imaginar algo novo: voar. O sonho do transporte aéreo começava ali, e é por isso que, até hoje, o dia 23 de outubro é celebrado como o Dia do Aviador. Após conquistar o mundo com o 14 bis,
Santos Dumont voltou aos céus com um novo invento que, mais uma vez, o colocaria no centro das atenções e transformaria os rumos da aviação. Em 1909, ele apresentou o Demoiselle, uma pequena joia dos ares. Leve, elegante e surpreendentemente eficiente, o avião era uma das primeiras aeronaves ultraleves da história. Seu sucesso foi tão grande que passou a ser produzido em série, tornando-se o primeiro avião esportivo do mundo. Dumont o pilotava como quem dirige um carro. Literalmente, ele o levava no automóvel como uma bagagem especial, pronto para decolar a qualquer momento. Dumont era um visionário. Ele sonhava com a aviação, como meio de transporte particular, correio aéreo, e acreditava que o voo aproximaria as pessoas. Mas também ficou triste ao ver sua invenção ser usada para guerras. No fim da vida, recluso e doente, ele ainda mantinha o mesmo espírito. Acreditava que a ciência deveria servir à paz. Ah, e sabe aquele relógio de pulso que a gente usa? Na virada do século, Santos Dumont se tornou também um dos primeiros homens a adotar o relógio de pulso, um acessório até então associado quase exclusivamente às mulheres da realeza. Durante seus voos, ele usava um relógio de bolso para calcular o tempo de percurso, mas logo percebeu o quanto era incômodo ter que tirá-lo em pleno ar. Foi então que, junto de seu amigo e relojoeiro Louis Cartier, Dumont idealizou uma solução prática e elegante. Um relógio de pulso desenhado especialmente para facilitar a vida de um aviador. Assim nasceu um novo estilo e um novo hábito que se espalharia por todo o mundo. Santos Dumont nos deixou em 1932, mas o sonho dele ainda voa, porque cada avião que cruza o céu carrega um pedacinho da ousadia de um brasileiro que olhou para o alto e não aceitou os limites da gravidade.